Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 22 de dezembro de 2017. Natal. 11% dos pais que pretendem presentear irão atrasar contas para atender aos desejos dos filhos, mostra a pesquisa do SPC Brasil. Para satisfazer a vontade dos filhos no Natal, com a compra de brinquedos e presentes, alguns pais acabam tomando atitudes extremas. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). A grande maioria dos pais não pretende deixar de pagar contas para atender à vontade dos filhos. 82%, mais expressivos 11%, admitem que irão atrasar alguma conta para presenteá-los. A fatura do cartão de crédito 7%, os impostos de início de ano 3% e as contas básicas de água e luz 2% serão as mais atrasadas com essa finalidade. O levantamento revela que 70% dos que pretendem presentear no Natal possuem filhos e, em 49% dos casos, os presentes dados a eles serão escolhidos apenas pelos pais, em 44% serão escolhidos conjuntamente com os filhos e 6% somente pelos filhos. De acordo com o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, muitos pais e mães acabam se complicando financeiramente porque não querem que o filho passe por frustrações, mas isto é normal e até desejável. É fundamental que eles deem presentes que estejam de acordo com as posses da família e com sua realidade financeira. Do contrário, estarão transmitindo a mensagem de que é normal comprometer o orçamento da casa e deixar de honrar compromissos assumidos para satisfazer seus impulsos de consumo, um exemplo nada saudável para o futuro. Para minimizar a frustração das crianças, o educador recomenda que os filhos façam uma lista de presentes com opções variadas de preços, tamanhos e marcas, dando ao pai ou à mãe a liberdade de escolher uma das opções sugeridas. Metodologias. Entrevistas se dividiram em duas partes. Inicialmente ouviu-se 1.632 consumidores nas 27 capitais para identificar o percentual de quem pretendia ir às compras no Natal e, depois, a partir de 600 entrevistas, investigou-se em detalhes o comportamento de consumo no Natal. A margem de erro é de no máximo 2,4 e 4,0 pontos percentuais, respectivamente. Há uma margem de confiança de 95%. Você certamente já deve ter ouvido slogans como estes: vem ser feliz, abra felicidade, felicidade é usar XXXX e dar férias para os seus pés. Pois é, a felicidade tornou-se um produto, e como tal, é oferecida a quem possa pagar seu preço. Podemos encontrar ofertas de felicidade em todas as partes, nas prateleiras dos supermercados e das drogarias, nos cartazes publicitários, nas revistas de moda, nos comerciais e programas de TV, enfim, basta olhar com atenção para descobrir que nestes tempos a felicidade e o consumo andam de mãos dadas e comumente se confundem. Possuímos uma inclinação natural para buscar a felicidade, a publicidade se aproveita disto ao nos apresentar seu modelo de vida ideal. São cenários paradisíacos, mansões e palacetes, habitados por pessoas jovens, bonitas, ricas, passeando em seus barcos, ostentando joias caras e comendo iguarias em ambientes impregnados de sensualidade. De tanto conviver com estas imagens, e aliada à nossa necessidade de aceitação e inclusão social, passamos a acreditar que este é o nosso modelo de felicidade.
A aquisição de um bem geralmente atende a uma suposta necessidade ou a um desejo, e tudo o que traz satisfação produz uma sensação de bem-estar, e é este bem-estar que é comumente confundido com a felicidade. Neste ponto o quadro se complica, pois, se uma coisa lhe fez feliz, parece certo que mais coisas lhe farão mais feliz. Errado. E o resultado disso é o número crescente de pessoas sentindo-se cada vez mais dependentes e deprimidas, atravessando graves problemas financeiros, por conta de uma necessidade pueril de consumo. Se possuímos algo, somos felizes; se não possuímos, então, nos lançamos à batalha, muitas vezes, infligindo esforços acima de nossas reais capacidades, lançando mão de todos os nossos recursos para possuí-lo, e como resultado, vemos pais e mães ausentes que trabalham tanto que não acompanham o desenvolvimento dos filhos, atribuindo a estranhos a sublime tarefa da transmissão de valores morais aos mesmos. Acredito realmente que o consumismo é um dos piores males da sociedade moderna. Se investigarmos profundamente, veremos que boa parte dos nossos problemas tem origem neste mal. As duas maiores indústrias do mundo são a da alimentação e a de medicamentos. Explico: comemos em demasia até adoecermos, e então compramos remédios para nos devolver a saúde. Enquanto isto, mais de 1 bilhão de habitantes passam fome neste planeta. Aparentemente, esta filosofia do ter tem mais relação com o orgulho exacerbado, e com a necessidade de aceitação social, do que propriamente pelo prazer de usufruir dos benefícios deste ou daquele bem. O consumismo faz do consumo o objetivo da vida. O Espiritismo trata do tema nas questões 711 a 717 do Livro dos Espíritos. A questão 715 traz a seguinte pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Nunca tivemos tantas oportunidades de lazer como hoje. Nunca tivemos acesso fácil à diversão como hoje. Nunca tivemos tanta informação ao nosso alcance. Temos mais oferta de alimentos, vestuário, tecnologia, conforto. A expectativa de vida aumenta cada vez mais. As condições de saúde pouco a pouco melhoram. Ignorar esses fatores é desconhecer o passado. Isso tudo é bom. Depende. É bom se soubermos tirar proveito do que nos é proporcionado. Mas pode não ser tão bom se nos deixarmos escravizar por essas facilidades. Com o conhecimento da doutrina espírita percebemos melhor a realidade da vida espiritual, sendo possível compreender que a vida ora experimentada, com a atual personalidade que nos é conferida, nada mais é que uma dádiva de Deus que nos proporciona tempo suficiente para adiantamento moral ao lado das pessoas com as quais devemos conviver. Na altura dessa visão ampliada da vida terrena, aquela relação escravocrata entre o trabalho para o consumo, legitimada pelo conjunto de regras que vigem em nossa sociedade, passa a ficar ainda mais sem sentido. A aquisição do conhecimento sobre a natureza espiritual do ser humano, portanto, é capaz de gerar mudanças de visão e valores. Ao assimilar essa visão, o ser humano percebe que o consumo deixa de ser obrigatório e que a relação de consumo deve ser saudável, através da clara definição do que é realmente necessário materialmente para viver, eliminando possíveis excessos supérfluos. Com isso, abre-se a possibilidade de dedicar menos horas ao trabalho remunerado e mais tempo para a convivência.
no livro Jesus e Atualidade, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles esclarece o progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora que o consumismo estabelece como logro social relevante. Por efeito, uma comunidade é tida como feliz em razão dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, dos automóveis, iates e até aviões que aguardam para serem utilizados. Os modismos assolam, gerando um comportamento mesmista, em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas, com enfraquecimento dos ideais, da ética, da família, da criatura em si mesma. Reagindo a tal conduta, multiplicam-se aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e desprezo a tudo e todos, denominados como reacionários por protestos, de imediato aceitos, imitados e absorvidos, logo passada a novidade. Tais posturas escondem os chamados complexos coletivos, que destroem a vida, instalando o clima de indiferença, quando não de instabilidade nas pessoas. Há modelos para todos os nivelamentos de indivíduos com injustificável desprezo pela sua identidade humana. Sufocado pela falta de humanidade, o homem busca refúgio nos partidos políticos, nos clubes sociais e desportivos, nos aglomerados, temendo enfrentar-se. Permanece na multidão, sofrendo de insuportável soledade. O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Causa aflição, pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte sempre presente na vida. Desvaria, porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedem de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Enrijece os sentimentos, que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. O possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece, quanto mais se prende às posses. Possuis, como bens atormentantes, ao lado das moedas, propriedades, títulos, semoventes, as paixões e caprichos deles decorrentes. Almejas paz e afeição, felicidade e autorrealização, entretanto, quando se te apresenta o ensejo, recalcitras e avalias o montante daquilo que deves doar em troca, optando por prosseguir conforme te encontras. Queres, porém não estás seguro da opção que deves fazer, da contribuição a brindar, do teu esforço pela libertação. Somente é feliz aquele que é livre. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. No redemoinho das tuas querelas e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus, despoja-te de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me, propõe ele. Desnudado, estarás fecundado pela luz, portanto, livre e feliz. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de dezembro, por Feijão.